Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então louvar ao Senhor e adorar ao Senhor também como resposta da palavra de Deus. Neste momento eu peço que você abra a sua Bíblia em Abacuque. Abacuque capítulo 2. Nós vamos ler do 1º até o 4º versículo. Abacuque, capítulo 2. Do 1º ao 4º versículo. Diz assim a palavra de Deus: Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. E porque a Tua bondade se manifesta em nossas vidas nessa noite, Pai. Obrigado, Senhor. Continua conduzindo as nossas vidas, Pai. E venha abençoar para que agora seja um tempo, ó Deus, de profundidade na Tua presença, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Sexta-feira, nós estávamos na célula e a gente, inclusive o diácono Sérgio citou a Abacuque em certo momento, e nós falávamos no momento sobre fé, e nós falamos ali que nós não temos que ter medo de crer. E às vezes a gente tem medo de crer, de fato. A Bruna contou o quanto nós passamos, por essa tristeza, por perder o Gilberto, mas o quanto naquele dia mesmo ela teve a devocional falando sobre Dorcas, o quanto ela teve um milagre diante de Deus e foi Pedro usado para que ela ressuscitasse. Então a gente pensou, e a Esther também falou sobre isso lá no hospital, e a gente falou que nós chegamos a essa conclusão: nós precisamos crer. Nós precisamos crer. Confesso que eu mesmo, às vezes a gente tem uma fala de um médico, a gente tem um exame nas mãos, a gente se contenta com aquilo. A gente tem uma situação, a gente tem uma situação da nossa vida que está complicada e alguém fala alguma coisa, a gente acha que essa é a conclusão. Mas pela fé nós temos que andar, e aí que vem esse justo viverá pela fé e andará por fé, é no sentido de saber que todas as conclusões da nossa vida estão diante de Deus. Que tudo que fazemos, tudo que nós colocamos diante de Deus, são coisas que estão debaixo da soberania de Deus e que Deus opera milagres. E que em todas as circunstâncias nós precisamos crer até o fim. E eu gostaria de falar um pouco sobre Abacuque, porque ele vive uma situação em que muitos de nós podemos viver. Um silêncio de Deus, um momento de aflições, um momento de tribulação, em que, eu até já preguei recentemente sobre isso, em que se fala: até quando? Até quando, Senhor? Até quando eu vou continuar vivendo isso? Até quando? Até quando os ímpios vão continuar prosperando e eu estou passando pelas dificuldades? Até quando, Senhor, o Senhor não vai dar uma resposta? Até quando? E foi essa situação de Abacuque. Abacuque significa abraço amoroso, ou lutador.
falei para a Bruna que o nosso próximo filho vai chamar Abacuque. Não gostou muito, mas fica a dica aí para os próximos pais, Abacuque. Abraço amoroso, olha que significado bonito. Lutador. Irmãos, Abacuque, para a gente entender o contexto, ele estava vivendo uma situação de declínio total em Israel. Declínio moral, social. Israel estava indo a pior. Aí vem lá, então, Abacuque e faz essa oração. Até quando, Senhor... E isso está lá no primeiro capítulo. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e Tu não me ouvirás? Porque ele estava vendo ali uma situação muito difícil do povo de Israel, que tinha sido invadido pelos babilônicos. Assim também foi mais ou menos o caso de Jó. O livro de Abacuque, vale a pena você fazer essa leitura na semana, são 3 capítulos, se assemelha um pouco ao que é o propósito do livro de Jó, que é falar aos nossos corações num tempo de sofrimento, falar aos nossos corações num tempo de silêncio de Deus. E ele estava passando então por essa grande dificuldade de ser um profeta, ser a boca de Deus ali no meio de um povo que estava sendo, vivendo ali um momento de declínio total, o povo de Israel. E sabe o que Deus faz? Provavelmente ali, na Bíblia não fala, mas provavelmente ele estava querendo ali um grande avivamento, uma reconstrução como Neemias, algo, sabe, que partisse do próprio povo de Israel. Mas o que Deus faz? Deus pega outro povo, os persas, e faz com que eles lutem contra os babilônicos. E Deus responde desta forma, que não era a forma que Abacuque pensava que seria a resposta. Mas a questão é que até Deus responder, tem uma espera. E aqui nós lemos que Deus fala então para ele, no sentido de esperar. Espera, tem uma visão. E interessante que no livro que nós lemos ali no capítulo 2 de Abacuque, nós vemos que ele esteve na torre de vigia. Então eu gostaria de falar sobre este momento de espera e sobre essa torre de vigia que nos faz compreender este momento de espera, que nos faz compreender esse momento do silêncio de Deus, que nos faz nos fortalecermos diante das dificuldades, dos tempos difíceis. E muitas vezes vem o questionamento, por quê? Por que certas coisas acontecem? Até quando? Então novamente eu falo, Abacuque capítulo 1, ele fala, até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e Tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e Tu não salvarás? Até quando? Até quando? Talvez você já tenha passado por momentos como esse. Até quando vou passar por essa enfermidade? Até quando eu não vou ver a minha vida caminhando? Até quando eu não vou ver a minha vida financeira mais estabilizada? Até quando? Até quando eu não vou ver minha família toda aqui diante do Senhor? Até quando? Até quando eu não vou ver as pessoas da minha família perdoando umas às outras? Até quando eu não vou ver diante de Deus aqui as promessas se cumprindo? E Abacuque estava nessa situação. Charles Miller, um grande homem de Deus aí, que participou de um grande avivamento, disse que eu nunca pedi coisa alguma em oração sem um dia, afinal, recebê-la de alguma maneira, de alguma forma. Deus responde orações. Deus responde orações. Então, Abacuque coloca diante de Deus, e esse até quando expressa a vontade de Abacuque de colocar diante de Deus aquilo que ele estava passando. E não é errado fazer isso. Talvez você esteja fazendo isso neste momento e não é errado. Coloque diante de Deus, Senhor, me muda nessa situação. Talvez o Senhor não mude as circunstâncias, e é sobre isso justamente. Nós precisamos continuar crendo, porque orar muda. Não somente pode mudar as circunstâncias, mas muda o coração de quem está orando para conformar esse coração ao plano de Deus. E Abacuque não entendia o que estava acontecendo. E por isso vem essa angústia. Até quando? Até quando o Senhor Deus, o dono de todas as coisas e de todas as circunstâncias, vai permanecer permitindo que certas coisas aconteçam? Que pessoas boas estejam enfermas, que a maldade no mundo prevaleça e tudo mais, e os questionamentos vêm.
profeta Jeremias também teve momentos assim. No capítulo 4 do livro de Jeremias, ele fala: até quando terei de ver o estandarte do inimigo? Terei de ouvir o som da trombeta. O profeta Jeremias também fala: até quando eu vou ter que ouvir esse som da trombeta, que era, sabe o quê? O som daqueles que estavam invadindo, festejando a vitória. Aí eles vinham com a trombeta, trombetas de guerra. Ou seja, o profeta Jeremias está falando: até quando eu vou ter que ouvir todo mundo sendo vitorioso à minha volta? E eu só vendo as derrotas, só vivendo derrota atrás de derrota, só vivendo dificuldades. Lembramos também do salmista no capítulo 40 que fala: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Me ouviu quando clamei por socorro. É interessante que nós vemos ali Abacuque falando: estarei na minha torre de vigia. Essa torre de vigia tem uma relação com os atalaias, e alguns profetas do Antigo Testamento têm essa relação de atalaia, que era o quê? Era uma pessoa que ficava num ponto alto de uma cidade, para que pudesse ver quando viesse um exército inimigo, e avisar a todos que um exército inimigo estava vindo. Então, a torre de vigia dá uma visão privilegiada, uma visão ampla da situação, e de que um exército ou um perigo está vindo, ou um pecado está vindo. Essa seria uma função de um profeta, como um atalaia. E então Abacuque, como um verdadeiro atalaia, vai numa torre: estarei na minha torre de vigia e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Meus irmãos, eu quero colocar isso diante da sua vida para que você queira orar. E para que, se você não quer orar, você ore para orar. Porque nós precisamos criar e precisamos ter na nossa vida essas torres de vigia. Esses lugares em que, no silêncio e nos até quandos e nos momentos de angústias, onde não temos resposta de Deus, nós subimos a um lugar onde o Senhor nos mostra uma visão mais ampla. Nós subimos a um lugar onde o Senhor mostra: olha, aquele pecado é o seu perigo que está vindo. Ao subirmos a um lugar e percebermos: olha, que esta visão, é isso que está acontecendo. Porque essa é a visão de Deus diante das circunstâncias que nós passamos. Quando nós estamos aflitos, perguntando: até quando, Senhor, eu estou passando por isso? Deus está no controle e na sua soberania está diante de todas as circunstâncias, cuidando e com tudo exatamente no seu controle. Nós podemos criar essa torre de vigia vivendo uma vida de oração. Charles Spurgeon, um grande pregador, fala que eu preferi ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Grande homem de Deus, sabia da importância da oração. Prefiro ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Porque a oração move montanhas. Porque a oração quebra questionamentos. Senhor, por que eu vivi isso? Por que eu tive um não? Por que eu tive um não? Senhor, por que não aconteceu? Suba na torre de vigia e espere pela resposta do Senhor. Essa é a resposta que o Abacuque dá para nós. Essa é a resposta do triunfo da fé sobre as circunstâncias, sobre as dificuldades. Suba na torre de vigia, suba na presença de Deus e Ele te dirá: olha, espere. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar o porquê que isso aconteceu lá na frente. Eu vou te fazer entender por que isso aconteceu. E o Senhor, nosso Deus, é um Deus misericordioso e que se compadece das nossas lágrimas, se compadece das nossas dificuldades, se compadece das nossas emoções. É um Senhor que chorou. Jesus chorou diante de Jerusalém. Jesus chorou diante de um luto. Jesus chorou e se compadeceu e viu o sofrimento do homem. Mas o Senhor Jesus também mostrou que Ele era a resposta. E nós, como igreja hoje, nós podemos subir a torre de vigia e estar na presença de Cristo. E Cristo é aquele que nos dá uma visão ampla diante das circunstâncias e diante das situações. E Cristo é quem nos dá a resposta. Cristo é quem nos dá um sinal do que podemos, do porquê
estamos vivendo o que estamos vivendo. Então Abacuque fala: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Interessante que quando fala o justo viverá pela fé, uma tradução possível é o justo viverá por sua fidelidade. Irmãos, a nossa fidelidade não está atrelada às circunstâncias. A nossa fidelidade está atrelada em saber que a nossa vida está nas mãos de um bom Deus. É fácil, se nós estivéssemos lá no submarino, sem nada para fazer, com o oxigênio acabando, não sei se isso aconteceu, mas lógico que nós iríamos recorrer à oração. Mas em outras circunstâncias da nossa vida, e quando tudo está indo bem, e quando tudo está indo legal, tudo está caminhando bem, nossa resposta deve ser sempre orar, clamar e entrar nessa torre de vigia, para que Deus fale aos nossos corações. Nós temos que andar por fidelidade. Há uma outra frase que diz que quando nós agimos, nós colhemos os frutos do nosso trabalho, mas quando oramos, colhemos os frutos do trabalho de Deus. Quando oramos, Deus mostra o que Ele está fazendo. O que Ele está fazendo. O que Ele está fazendo na sua vida. Suba na torre de vigia para ver. Suba neste lugar de oração. Feche o seu quarto. Feche o seu quarto para orar. Ore no ônibus. Ore no metrô. Ore no banheiro do seu trabalho. Ore onde você estiver. A torre de vigia é lá onde você tem um encontro com o Senhor. A torre de vigia é lá onde você vê que você anda por fidelidade, justo anda por fidelidade, não porque tudo está caminhando bem, não porque tudo está prosperando, e não porque você está caminhando com saúde, não é por isso que nós andaremos com Deus, mas é porque Ele é o nosso Senhor. Sob todas as circunstâncias, Ele é o nosso Senhor. Agostinho de Hipona tem uma frase também muito interessante, que fala que a oração é encontro da sede de Deus com a sede do homem. A oração é encontro da sede de Deus com a sede do homem. Ou seja, a nossa vontade se torna, quanto mais nós oramos, quanto mais nós permanecemos nessa torre de vigia, nós vamos nos conformando à vontade de Deus, e a nossa vontade vai sendo aperfeiçoada, e o Espírito Santo vai nos trazendo à tona aquilo que é a vontade de Deus. Voltando às circunstâncias, que nós passamos, sobre a questão que eu comecei falando, sobre não ter medo de crer, quando nós temos um não, também, se nós oramos até esse não, Deus fortalece a nossa fé. Lembramos do Jorge na célula, foi alguém que teve um não, que perdeu a sua filha, mas se tornou um pastor. Podemos lembrar de tantos que tiveram não, mas que se tornaram mais fortes. Tantos que a igreja, nós falávamos de manhã sobre a igreja que é perseguida, sobre a igreja, sobre um apóstolo Paulo que foi algemado, que viveu grandes dificuldades, que teve grandes problemas ali na pregação do evangelho, mas foi se tornando mais forte. Falava de manhã de uma música que fala que a mãe da esperança é a aprovação. Mas a gente só parte da aprovação para a esperança quando estamos em oração. A gente só parte da aprovação para a esperança quando Cristo vive em nós. Se a gente olhar para as circunstâncias querendo o benefício próprio e não os benefícios de uma vida frutífera para o Senhor, a gente vai sempre viver reclamando do que aconteceu. Mas se em tudo nós dermos graças ao Senhor, e é o que a palavra nos diz, em tudo dai graças, nós vamos tendo aquele contentamento que a palavra fala, que em tudo eu sei viver, na falta e também na abundância, sabendo que em todas as coisas o Senhor está no controle, o Senhor está no controle de tudo. Deus está no controle e conforma os nossos corações quando oramos. E no sim e no não, Ele nos mostra. Jesus é a resposta para todas as nossas perguntas. Jesus é a resposta para todas as nossas indagações. Por isso, é necessário que nós
caminhemos diante dele e conheçamos a soberania do Senhor e não tenhamos medo de crer. E não tenhamos medo de colocar diante de Deus e fazer como Abacuque. Ele questionou o porquê que isso está acontecendo, Senhor. E o Senhor deu uma resposta para ele. O Senhor falou que aquilo estava acontecendo por isso, por aquilo, e que como iria acontecer adiante. Se você está neste momento de espera, se você está neste momento, nessa noite, de não entender o não, novamente eu te falo, suba na torre de vigia. E esse significado é muito interessante também de Abacuque, o abraço amoroso. Creio que nós, diante deste lugar de adoração, podemos receber o abraço amoroso de Deus. Tem um pastor que, acho que a Bruna já contou essa história, um pastor amigo nosso, que ele fala sobre uma situação muito difícil de luto que ele teve que enfrentar, uma mulher que havia perdido seu filho, e naquele momento ele não soube o que falar, ele abraçou. Eu lembrei disso quando vi o significado de Abacuque, porque muitas vezes nos grandes sofrimentos o abraço fala mais alto do que palavras. Às vezes as explicações e as teorias não vão ser o que vai trazer o conforto, mas é o abraço amoroso, é o abraço de Cristo. E aquele que ora tem um abraço amoroso de Deus. Aquele que ora pode não ter a resposta, mas tem o consolo. Aquele que ora pode não ter a resposta imediata, mas tem o descanso. Aquele que ora pode não sair vitorioso por aí. E eu não estou querendo aqui pregar uma derrota. Quero lembrar que nós somos uma igreja vitoriosa. Nós somos uma igreja gloriosa. Quero lembrar aqui que nós somos a igreja em que as trevas não prosperarão. Quero lembrar aqui que você é mais que vencedor, sim. Não para sair conquistando os tesouros deste mundo, mas para conquistar esse abraço amoroso da salvação que há em Cristo Jesus. Essa é a nossa maior vitória. Cristo morreu na cruz e venceu, para que pudesse ser a resposta eterna das nossas orações. E que o Senhor Jesus fale ao seu coração, que o Espírito Santo fale ao seu coração e que as palavras do Senhor Jesus falem ao seu coração nessa noite. E que o não, por que não, se torne um obrigado, Jesus, porque eu tenho o teu abraço. Que você tenha encontros com o Senhor na torre de vigia. Que o Senhor te mostre na sua vida, através de uma visão mais ampla, por que aconteceu. E que assim você seja fortalecido e não tenha medo de crer, não tenha medo de subir nessa torre. Passaremos por dificuldades ainda, meus irmãos, mas também passaremos por muita coisa boa. Lembre-se dos sims também. Não estou aqui também só para falar do não. Lembre-se do sim. No sim e do não, suba na torre de vigia. Jesus é a nossa resposta e nós podemos esperar com a certeza de que Ele é o Senhor do tempo. O Senhor Jesus é o Senhor do tempo. Não é o diagnóstico médico, não é o diagnóstico, não é o que qualquer profissional possa estar falando, não é o que os outros estão falando sobre você, mas é o que o Senhor diz sobre você. Veja na palavra o que o Senhor diz sobre você. Então, veja que Jesus é a resposta. Confie na soberania de Deus e ainda hoje, faça como Abacuque. Quando tudo está difícil em volta, quando não há resposta do porquê que está acontecendo, quando você quer que tudo aconteça do seu jeito, receba o abraço amoroso de Deus. Ele também era o lutador, né? Esse significado. Sabe que no Antigo Testamento tinha muita relação, o nome com a pessoa. Ele recebeu esse abraço amoroso de Deus, você pode receber como um lutador também. Alguém que caminha nas dificuldades, sabendo que o Deus soberano continua com você. Receba esse abraço amoroso nessa noite e permaneça na torre de vigia. Amém.